Eu fiz seus ombros fortes o suficiente para carregar o peso do mundo, para carregar também confortáveis apoios para seus filhos. Eu dei a elas a força e a honra para o nascimento dos filhos e para suportar a rejeição que tantas vezes vem deles. Eu dei a elas a fibra que permite continuar a luta quando todos à sua volta já desistiram. Dei-lhes a perseverança em proteger a família por entre doenças e tristezas, sem jamais desistir de amar. Dei-lhes a sensibilidade para amar seus filhos, diante de quaisquer circunstâncias, mesmo que eles a tenham magoado profundamente. Essa mesma sensibilidade se ajuda a silenciar o chorinho de seus bebês, fazendo com que se acalmem e, quando adolescentes, que compartilhem com elas suas ansiedades e medos. E, finalmente, dei-lhes a lágrima para derramarem sem nenhuma razão aparente. É a sua única fraqueza. Sabe por que fiz isso? Para não diferenciá-la do restante da espécie humana. Mãe, vocês são especiais. Vocês têm essas considerações com seus filhos, da defesa. Vocês, mulheres que ainda não são mães, já estão revestidas desse sentimento que é da própria natureza humana. Hoje eu representarei a vossa mãe. Eu estarei ao lado da senhora, representando todas as suas angústias na defesa de seus filhos, que muitas vezes se encontraram sem palavras. Prometo que assim o farei. E digo, senhor jurado, nesse momento, se tenta trazer que a defesa não quer indicar algo que não esteja fora dos autos, que a defesa busque explicações do que diz respeito à vida da vítima, à vida da esposa da vítima, ao trabalho dessas pessoas que exercem, à família e às condições de sustento. Sabem por que a defesa faz isso? Não é para sensibilizar, não é para dizer nada, mas é para esquecer. Não esquecer que nós estamos em um julgamento de pessoas, de seres humanos. Dados os objetivos, eu tenho dentro do processo. Vou trabalhar com essas provas que exatamente mostram uma certa contrariedade. Mas os senhores já ouviram falar do chamado juízo de oportunidade? Só lhes mostro que é conveniente. Em nenhum momento a acusação traz depoimentos que não aqueles que não estão favoráveis. Em nenhum momento a acusação consegue identificar situações onde os próprios acusados justificam ou mesmo trazem outros fundamentos. Mas o depoimento prestado por João Alves, quando ele estava sem advogado, esse depoimento foi trazido. Por quê? Porque é conveniente. Só me é conveniente mostrar o que me traz benefício. Essa é a intenção da acusação, não existe outra. Não existe outra. Agora, eu vou desmistificar alguns tabus. Ao Senhor, quando é trazido esse julgamento, inicialmente, eu não os condeno pelo fato de já chegar dizendo a pessoa tentou matar, a pessoa matou, ela merece ser condenada. Eu sei disso, eu também sou ser humano, eu compartilho esse sentimento como os senhores. Eu tenho família, eu vivo em sociedade e eu quero a segurança. Eu faço uma pergunta. Qual dos senhores não gostaria de ser ouvido? Qual dos senhores não gostaria que fossem explicitadas todas as circunstâncias que antecederam e todas as circunstâncias que dizem respeito à sua pessoa? Não é qualquer um que está em julgamento. Não é qualquer um. Eu não tento tornar a vítima, quando eu trouxe a ela a questão do alcoolismo, uma pessoa menos presível. De forma alguma. De forma alguma. Mas eu estou mostrando que aqui não está em julgamento o céu, representado pela vítima e pelo herói do Ministério Público. Promotor de justiça. Promotor de justiça. Agora, os advogados não. Os advogados montam mentiras falaciosas. Falaciosas. Fazem os contornos dos autos que não existe prova. Não existem provas. Eu tenho consenso de trabalhar com as provas. Tenho consenso de trabalhar com as provas e com a inteligência dos senhores. O que eu faço aqui não é mostrar somente o preto e o branco. Eu desafio a inteligência de cada um. Porque eu sei que eu posso contar com todos os senhores. Eu sei que eu posso contar e eu respeito as opiniões diversas. Mas eu precisava desconstruir essa informação que foi trazida.
A defesa de bandido. Defesa é aquele que representa o bandido. A defesa nem sempre busca afastar a responsabilidade. A defesa também trabalha pela segurança da sociedade. Onde eu vivo? Advogados, defensores, onde eles vivem? Eu posso ser vítima de um processo penal. Eu posso ser um acusado de um processo penal, como todos nós. Então não há diferença entre o Ministério Público, a figura do promotor de justiça, e a defesa. Ambos somos partes do processo. Ele trará as situações que lhe são convenientes. E eu, por minha vez, já que ele trouxe que são convenientes, eu vou trabalhar com os dois lados. Tanto as provas dele como as minhas. Portanto, vamos à cena do fato. E eu conto uma pequena história para o senhor. Existe uma história chamada, que esse julgamento me remeteu essa lembrança, chamada janela de vidro. São as janelas sujas. Um casal muda para uma zona rural onde tem um vizinho. E esse vizinho sempre estica no seu varal determinados lençóis. E a mulher sempre se depara com esses lençóis e verifica. Nossa, mas essa vizinha ela não sabe lavar os lençóis, toda vez estão sujos. No segundo dia, a história se repete. O lençol sujo pendurado no varal. No terceiro dia também se repete. Até que um dia o marido chega e a mulher mostra. Veja, querido, os lençóis dela. Por que parece que ela não sabe lavar? Será que é o sabão em pó? Será que ela não sabe realmente? E o dia se segue. No dia seguinte, a mulher chega na sua janela, onde verifica esse vizinho e consegue identificar, olha, agora os lençóis estão limpos. Por qual razão seria? Ela chama o esposo e mostra. Veja, os lençóis limpos. O esposo a chama no canto e diz, querido, não são os lençóis que estão sujos, mas a janela que estava suja, e agora eu a limpei. Moral da história, tome cuidado com a lente da realidade que os senhores colocam. Tome cuidado com a valoração de determinados fatos. Tome cuidado com isso. Uma pessoa pode ter visto uma situação, mas ao mesmo tempo que 3 pessoas presenciarem o mesmo fato, versões diferentes podem surgir. Porque eu sou provido com alguns valores, o senhor é, a senhora é, e assim por diante. A minha criação não é igual à criação dos acusado. A deles não é igual a de vocês. Cada um tem a sua peculiaridade. Por isso que determinados pontos, pela acusação por trazidos como contraditórios, depende do ponto de vista. Então, assumam um ponto de vista, verifiquem, analisando tanto a acusação como a defesa, e cheguem a esse ponto de ser chamado por justiça. Agora,